Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar aqui para mais uma aula. Vou apresentar para vocês agora o objeto de conhecimento da aula 20, artigo de opinião, detalhamento, artigo de opinião, conceito, características e estrutura. Então vamos começar. Então, gente, vamos falar sobre artigo de opinião, né? Hoje, nas redes sociais, tem muitas formas de ser emitidas as opiniões, né? Pode ser a palavra escrita, pode ser através de símbolos, de ícones, como a gente está vendo aqui na imagem. Eu posso, né, falar para alguém ou escrever, seu trabalho é maravilhoso, né? Eu gostei e posso emitir, né, desta forma, por escrito ou falado. Posso usar também, né, o sinal aqui de negativo. Isso significa o quê? Eu preciso dizer alguma coisa? Não, né? Mas a imagem já diz muita coisa, né? Já diz que não está legal, né? Outra forma é a que nós temos aí, né, dos personagens. No primeiro, tem um visto aí de verde. Isso significa, né, que algo está positivo. E sobre a cabecinha aí do outro personagem tem um balão com um X, que também está vermelho. Geralmente o vermelho, né, o vermelho não indica coisa muito boa, né? Sempre é um problema. Está piscando ali uma luzinha vermelha, tem problema. Então, nós avaliamos, na primeira imagem tem um visto e verde, que algo está positivo, não precisa ninguém falar. E no segundo, que algo está negativo. Então, isto é emitir opinião, é dizer, né, o que é que você pensa sobre determinada coisa, sobre determinado tema. Então, não só, né, que vocês acabaram de observar e também de escutar eu falando, que nem sempre é preciso escrever ou falar, né? Algumas imagens mostram nesta forma de emitir opinião. Então, o que é um artigo de opinião? É um gênero textual de tipologia dissertativa argumentativa, em que o autor objetiva apresentar seu ponto de vista sobre determinado tema. Por seu caráter argumentativo, mais do que informar, esse gênero tem como propósito persuadir, é tentar convencer, levar o leitor, né, a acreditar naquilo que está sendo dito, né? E convencer o leitor a aderir ou concordar com determinada tese, ideia ou opinião. Quando se diz que o artigo de opinião é uma tipologia dissertativa argumentativa, é porque ele não vai só dissertar o texto, escrever o texto, né? Simplesmente fazer um texto, uma redação, vai, né, trabalhar o texto dissertativo, que é dissertar. É escrever, né? Vai falar sobre determinado tema. Não é só isso no artigo de opinião. O artigo de opinião, como já diz no nome, né, vai ter que argumentar. Vai dar sua opinião, vai defender sua tese, né, defender aquilo que está sendo dito e argumentar. Argumentos convincentes, né, para levar o leitor a acreditar naquilo que está sendo dito. A linguagem utilizada segue a variante padrão culta da língua, uma vez que pretende alcançar o maior e mais diversificados números de leitores possível. Quando se faz um texto dessa magnitude, né, principalmente um artigo de opinião, um artigo de qualquer espécie,
tem que ser usada a variante padrão da língua. Por isto, né, mesmo como diz aí o texto, que vai alcançar, né, vários leitores. Então, não pode ter, dentro desse texto, linguagem regional, né, porque ele não vai ficar ali só em uma determinada região, todos, né, devem entender esse texto, né, vai alcançar o maior número, que esse é o objetivo quando se escreve um texto. Por isso, o uso da norma culta da língua, a norma padrão, que é para todo mundo ter acesso, todo mundo entender, todo mundo compreender o que foi dito nesse artigo de opinião. Assim como todos os textos, né, todos os textos têm característica e têm também a sua estrutura, o artigo de opinião, com certeza, também vai apresentar suas principais características. Então, vamos acompanhar. Veja só, utilização de argumentos e estratégias de persuasão. Claro que ao argumentar, né, a gente até já falou sobre isto, que argumentar é para convencer. E que tipo de argumento ele vai utilizar? Ele pode utilizar falas, né, de especialista para fundamentar aquilo que está sendo dito. Ele vai procurar entrevistas, né, que já foram feitas, estudos para comprovar realmente aquilo que está sendo falado. Não vai ser minha opinião de qualquer jeito. Ah, eu acho que não está legal esse teu texto ou esse teu trabalho. Mas por quê? Você pode me ajudar? Você pode dar uma sugestão? Não, só sei que não está legal. Isso não é dar opinião, né? Você vai dar sua opinião, mas vai trazer também soluções para aquilo que você está sugerindo. Não é só dizer que não está bom ou que está feio o trabalho do outro. Textos escritos em primeira pessoa do singular ou plural, assinado pelo autor ou autores. Porque um artigo de opinião pode ser escrito por mais de uma pessoa. Então, vai vir, se for só uma pessoa, trabalhar no singular, porque ele está falando dele, de uma única pessoa. Se for um grupo de pessoas, claro que deve estar no plural. Tem como suporte os meios de comunicação de modo geral, né? Um artigo de opinião ele pode vir em diversas formas de comunicação, através, né, de uma revista, lá no site, em jornal, seja digital, seja impresso, né? Então, ele tem vários meios. Linguagem clara e objetiva, de acordo com a norma culta padrão, né? Claro que tem que ser trabalhado com a norma culta e ser um texto bem claro, né? Esclarecedor e bem objetivo, né? Que ao ler não deixe dúvida. Você está fazendo a sua leitura, se for preciso, você voltar 3, 4, 5 vezes e você não consegue compreender porque ele não está claro, esse texto, né? Então, ele precisa estar bem objetivo, né? Dizer tudo com o mínimo de palavras possíveis, porque não adianta fazer um rodeio e no final não dizer nada, né? Então, por isto, principalmente o artigo de opinião, ele deve trazer bem clara mesmo essa característica. Temas atuais e polêmicos, né? Quanto mais atual o tema, melhor. Por que que polêmico? Porque como eu posso dar minha opinião num texto que todo mundo ali acha a mesma coisa, né? Nós opinamos todos iguais. Então, não tem por que você querer argumentar uma coisa que já está clara, já está compreendida, e ninguém vai ter interesse de fazer isso. Por isso, os temas bem polêmicos, né? E tem vários, hoje em dia, o que mais tem é tema polêmico para você
né, tentar argumentar, mas também mostrando sempre, né, lembrar que deve mostrar, junto com os argumentos, estratégias, né, bem claras e objetivas dentro do seu texto. Estrutura do artigo de opinião. Então, veja só, o artigo de opinião é dividido em 3 partes essenciais, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, né, ela vai trazer, de forma bem resumida, né, já as principais ideias. Todo texto, mesmo uma narrativa, ele já vai trazer essa estrutura, né? Claro que a gente vai sempre começar um texto, no meio, no corpo do texto, vai desenvolver e no final você vai fechar concluindo. Aí a gente vai começar pela introdução. O que fazer nesta introdução? Contextualizar o leitor, né? Então, essa introdução, ela contextualiza ali, vai deixar claro para o leitor o que é que ele vai ler durante todo o restante do texto, né? Ele já vai ter essa noção do que está acontecendo dentro desse ou do texto, né, de modo geral. Só no início ele vai ter já uma ampla ideia. Apresenta o tema e o posicionamento do autor por meio de uma tese. Então, aí, no início, o autor ele já vai se posicionar, já vai falar, né, mas de forma bem sucinta, já falando sobre a tese, o início do texto, do que vai ser discorrido. Então, por isso que é importante fazer de forma bem resumidinha, mas mostrando o que é que você vai defender durante todo o seu texto. Na introdução, né, já deve ficar tudo bem claro. Aí possui, nessa introdução, ela pode possuir 1 ou 2 parágrafos, tá? Então, não precisa fazer 3 ou 4, porque já vai ficar uma introdução muito longa. O desenvolvimento apresenta argumentos que justificam, comprove ou neguem a tese, né? Porque você pode também argumentar para induzir o leitor a acreditar no contrário. Né? Então, por isso que fala aí, que comprove ou negue a sua tese. Você está falando de determinada coisa. Você está argumentando ou para comprovar ou para negar, né, aquela temática que está sendo abordada. Possui 2 ou 3 parágrafos, um para cada argumento defendido. Tá? Você tem 3 argumentos, você vai usar um parágrafo para defender cada um deles, para não ficar aquela mistura de ideias, né? Então, você vai organizando os parágrafos conforme os argumentos que você vai utilizar para defender seu texto. A conclusão retoma as ideias trabalhadas, né? Ela vai retomar ideias que já foram trabalhadas lá no desenvolvimento, não da mesma forma, né? Você vai fazer um apanhado dessas ideias para concluir. Apresenta um comentário mais pessoal ou uma proposta de solução. Então, ele vai apresentar, né, esse comentário, que é a opinião, que é mais pessoal, e também apresentar uma proposta, não só dizer, eu defendo isso, mas não trago nada, né, para ajudar, para melhorar, para solucionar esse problema. Possui 1 ou 2 parágrafos, geralmente. Então, a conclusão também, né, ela é menor que o desenvolvimento, menor do que o desenvolvimento mesmo, né? A introdução é a menorzinha, aí o desenvolvimento é maior e a conclusão também, né, pode ser usado 1 ou 2 parágrafos, assim como na introdução. Então, fica um texto bacana se você utilizar 2 parágrafos na introdução, no desenvolvimento 3 ou 4, vai depender de como você, né, vai defender, tem esses argumentos aí para defender. E se tiver mais, de
2 ou 3 argumentos, você vai utilizar um para cada argumento desses, ok? E agora a gente vai, gente, fazer a leitura de alguns textos. Aí eu chamo a atenção de vocês para acompanhar, né, fazer a leitura daí do outro lado, porque é importante, né? A gente está trabalhando artigo de opinião, a gente tem que apresentar os textos e identificar, né, onde está a introdução, onde está o desenvolvimento, onde está a conclusão, tá certo? Então vamos para a introdução. Na introdução, deve haver uma exposição do tema a ser discutido, além do ponto de vista do autor de forma sucinta, né, resumida, ou seja, a tese. Então, é isso aí, lá já no início do texto, né, você já vai apresentar, ou né, no artigo de opinião vai conter essas informações. Vai ter o tema que vai ser discutido, vai ter o ponto de vista do autor, ele vai falar, vai dar sua opinião, né, baseado também em outros artigos, outras pesquisas, em qualquer outro documento que fortaleça, né, tudo que ele está falando, que ele está escrevendo. Mas isso é de forma bem resumida. Aí você não vai na introdução ainda, né, desenvolver todas as questões. Você só vai, né, mostrar, apresentar para o leitor. Olha, isso que vai ser discutido, eu penso assim, e a minha tese é essa, né? A minha tese é aquilo que eu estou defendendo. Então, observe o exemplo a seguir de uma introdução de um artigo de opinião elaborado pelas jornalistas Débora Diniz e Gisele Carino, amplamente divulgado pelo jornal É o País Brasil. Violência obstétrica, uma forma desumanizada das mulheres. Olha aí o título. O título já diz, né, muita coisa do que foi, né, trabalhado nesse artigo de opinião. O que é que foi trabalhado? Violência obstétrica. Né? E também já entra aí o seu ponto de vista. A pessoa que escreveu, as pessoas que escreveram, né, diz que é uma forma desumanizada das mulheres. Por que que é um ponto de vista? Quando se fala de um ponto de vista, né, então é algo de alguém, que alguém pensa dessa forma. Porque, de modo geral, não vamos dizer todo mundo pensa assim. Isso é o ponto de vista de todos que não é. Né? Outros não vão achar que é forma desumanizada das mulheres, vão achar normal que isso aconteceu. Então, para um grupo é violência obstétrica, para outro não. Aí vem o debate, né? Aí vem a ideia de defesa de quem escreve. Então, veja bem o que foi que ele escreveu no início do texto, do artigo dele. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a brasileira Adeli Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade. Dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo de vida reprodutivo das mulheres. Né? A gente já observa que já está sendo trabalhada aí a tese, o ponto de vista do autor.
Em cada mulher insultada verbalmente, porque sente dor no momento do parto, ou quando não lhe oferece analgesia, na violência sexual sofrida, em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida, no uso de fórceps, na proibição de doulas. Doulas são pessoas que acompanham as grávidas, ou pessoas de confiança na sala de parto. Na cesárea, como indicação médica para o parto seguro, a verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, nesse início, a gente observou que já fala, já dá uma clara ideia do que vai ser, né, do que a gente vai encontrar, né, do que a gente vai ler durante o restante do artigo, que a gente ainda tem um desenvolvimento e a conclusão. No caso aqui, né, a gente está trabalhando somente com a introdução, tá? Porque o desenvolvimento a gente vai falar de outra coisa. Então, neste caso, né, só para mostrar, para indicar para vocês como é realmente apresentado na introdução, né? Que ele já traz, né, ideias bem claras do que vai ser, né, que o autor, né, o leitor, perdão, vai encontrar durante os seus estudos, durante a sua leitura. E o desenvolvimento? Já o desenvolvimento é a parte maior do texto, né? Como já está dizendo, ele falou sobre a desumanização, quantas formas, né, que isso acontece. Então, ele vai falar, se fosse desenvolver, né, o assunto que está sendo defendido lá na introdução, ele daria várias formas de escrever, né? Porque fala-se de vários tipos de desumanização que o autor compreende a forma dele, né? Então, daria vários parágrafos. Vamos ver aqui o desenvolvimento, por sua vez, é o momento em que o autor deve apresentar os argumentos, uma vez que, na parte inicial, foi apresentada a tese a ser defendida. Então, a parte inicial, que é a introdução, né? Foi apresentada o assunto, a tese, aquilo que o autor vai defender. A argumentação, de modo geral, apresenta 2 momentos importantes. Quais seriam esses momentos importantes? A fundamentação. Então, como se traz essa fundamentação? A gente não fala por falar, né? A gente não diz as coisas, não escreve qualquer coisa de qualquer jeito. Tem que fundamentar. Então, a partir dos elementos informativos ligados aos dados, né? Então, para eu fundamentar um texto, eu vou procurar dados que já foram estudados e comprovados cientificamente, né? Aos fatos e às referências acerca do tema. Quais são minhas referências? Eu posso pegar uma revista que fala sobre isso, de alguém que já deu uma entrevista, né, pegar trecho do livro que fundamente aquilo que eu estou dizendo. Tem várias formas, né, dados, né, de pesquisas. Então, esse texto tem que estar fundamentado. A análise, que é a outra parte, apresenta a relação entre a tese que está sendo defendida e a fundamentação utilizada, né? E você vai conversar com esse texto, fazendo esta relação entre a tese e a fundamentação. É isso que eu estou dizendo. Você fala uma coisa, né, que você quer defender, aí você traz a fundamentação, você traz a fala de algum especialista ou algum autor para você defender aquilo que você está, ou para fundamentar aquilo que você está dizendo. Fica mais seguro e mais confiável. Observe a seguir o desenvolvimento das ideias de um artigo de opinião sobre o feminicídio da colunista Marta de Souza. Como é o desenvolvimento? É maior, gente. Vamos acompanhar aqui comigo.
Dados do mapa da violência de 2015 indicam que o Brasil está entre os países com maior índice de homicídios femininos, ocupando a 5ª posição em ranking de 38 países. Esse documento, considerado uma referência sobre o tema, divulgou que entre 1980 e 2013, 106,93 brasileiras foram vítimas de assassinato. Somente em 2013 foram 4.762 mulheres mortas pelos companheiros e ex-companheiros. Isso, o ranking de 83, né? Lá em cima é a posição, esse ranking, tá? Perdão se eu falei 38, acho que eu falei de forma inversa, mas 83. Então, somente em 2013 foram 4.662 mulheres mortas, gente. É muita coisa. Então, aqui ele está desenvolvendo, ele está mostrando, né? Mostrando dados. Esses dados foram de onde? É claro que foram de pesquisas, né? Já realizadas. Ele não está inventando, ela, a pessoa que construiu, né, o texto. Dados atuais continuam apontando crescimento, tendo ocorrido um aumento de 6,5% em relação a 2016. O que estamos fazendo para estancar esse problema? Como educamos nossos filhos e filhas? Como debatemos as questões de violência de gênero? Então, perguntas podem ser feitas, né, para melhor desenvolvimento desse texto. É evidente que a brutalidade contra o feminino é um fenômeno que persiste, principalmente no contexto das relações desiguais de poder entre feminino e masculino. É urgente repensar a construção dos papéis de gênero em todos os espaços. Sabe-se que a crueldade contra a mulher ocorre em todas as camadas da sociedade. No entanto, apesar de conhecermos histórias de agressões, ouvimos que é complicado discutir questões de gênero, como, por exemplo, na escola. Se refletirmos sobre os motivos que levam um homem a violentar uma mulher, podemos lembrar de frases banalizadas no nosso cotidiano, tais como: menino não chora, isso é coisa de mulherzinha, fala direito, engrossa essa voz, você é homem, tem que ser forte. Além desses e outros ditados, existem as piadinhas sem graças. Então, a gente viu todo esse desenvolvimento, né, falando do feminicídio, né, falou-se, apresentou dados. Então, é isso que se faz no desenvolvimento, né? Ele vai falando e fundamentando, né? Apresentando dados, pesquisas, tá? Então, e a conclusão, o autor deve apresentar uma espécie de síntese das ideias desenvolvidas ao longo do texto, reforçando a tese e reiterando os argumentos apresentados, como a gente vai ver aqui, né, como foi concluído esse texto. É preciso desconstruir esse machismo disfarçado de brincadeira. Não aceitaremos desculpas esfarrapadas como: é só quando ele bebe, é uma boa pessoa, mas às vezes fica alterado, pois é homem. Considera extremamente necessária a discussão desse assunto em todos os lugares. É urgente a necessidade fortalecermos meninas e mulheres para que aprendam a dizer não quando necessário. Tenha em mente que, ao menos sinal de violência verbal, psicológica, moral ou física, o melhor a fazer é sair fora. Desconfie daqueles que são extremamente galantes e presenteiam com objetos caros e, no outro instante, já estão gritando, considerando que, com os gestos anteriores, né, de dar o presente, comprado seu silêncio. Não se cale, denuncie, conte para uma amiga, peça socorro, pois, além de tudo, ainda podem dizer que a mulher provocou. Não é mimimi, chega de violência, basta de feminicídio. Veja que a autora, né, ela pegou, falou mais um pouco sobre o feminicídio, deu sugestões
e fechou o seu texto lindamente. Então, nós falamos hoje sobre artigo de opinião, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.